Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer o seguinte. A nossa agenda de hoje é simplesmente corrigir a atividade que foi passada na agenda da semana passada, né? Que a gente vai corrigir o nosso texto, né? Que a gente fez, vocês fizeram a leitura e a interpretação do texto, certo? Então, nós iremos resolver essas questões, olhar aqui todos os pontos sobre o gênero que nós estamos trabalhando, que é o gênero conto, e depois o tio vai explicar a proposta de produção, que vai ser a agenda e a atividade que vai ficar para casa. Certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje, ok? Então, sexto ano, o que nós temos aqui, né? O gênero que nós estamos estudando é o gênero conto, ok? Então, nós temos essa explicação que já foi dada a vocês, né? De uma forma bem didática na aula anterior, com os slides, né? O tio mostrou toda a importância desse gênero, né? Que esse gênero é um gênero curto, que está dentro da tipologia narrativa, certo? Em que nós temos a narração de um fato ou de uma história, certo? Em que ele vai ter uma estrutura básica, né? Do introdução, de um desenvolvimento, do clímax e do desfecho. Certo? Então, nós temos toda esta estrutura que nós já estudamos, nós vimos, né, os elementos que vão compor o texto narrativo, como os personagens, que pode ser protagonista, antagonista, coadjuvante, vimos a questão do espaço, o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, né? Então, a gente já viu todo o desenrolar da estrutura do gênero conto, é assim? Então, vimos também os tipos de narrador, ok? Então, nesse exato momento, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos ler, né, um trecho do conto de um dos maiores romancistas e contistas do Brasil, que no caso é Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele foi um dos nossos escritores, certo? Principalmente do período realista, apesar dele começar a sua literatura lá no romantismo, certo? Mas ele se desenvolve e se caracteriza pela instauração do realismo no Brasil, certo? Então, é um texto que é voltado mais para o real, ok? Mais para o cotidiano, assim falando, ok? Então, mais lá na frente, se vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão estudar com maior critério sobre o Machado de Assis. Mas já no ensino fundamental, a gente pega os textos de Machado de Assis como exemplo desse, né, Ideias do Canário, ok? Que é um texto com essa característica de conto, né? Então, vamos lá ler. Ideias do Canário, Machado de Assis. Então, um homem dado aos estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração, certo? Gente, ornitologia é o ramo da zoologia que estuda as aves, né? Então, no início que vem dizendo, né, que um homem dado aos estudos de ornitologia, então ele foi estudar justamente, né, o estudar as aves. Então, as pessoas acharam que ele estava ficando doido, né? Então, vamos lá o que foi que aconteceu. No princípio do mês passado, diz ele, indo por uma rua, sucedeu que Tiburi, a disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de urna loja de Belchior. Vamos seguir aqui. Nem o estrépito do cavalo do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado na cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada no gorro esfarrapado e provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história, como podia ter algum dos objetos que vendia, nem lhe sentia a tristeza austera
de desenganhada das vidas que foram vidas. Gente, preste atenção no seguinte, aqui a gente vai encontrar várias palavras, né, que até vocês não sabem o significado, porque aqui a gente tem um texto que Machado de Assis, ele vem desenvolver a sua literatura em 1800, certo? 1881 começa o realismo no Brasil. Então a gente está nesse século, né, aí, em 1800, então a gente vê aqui dentro do próprio texto dele palavras, né, até que um pouco difíceis da gente encontrar o significado. Mas aqui no finalzinho do texto de vocês, né, quem percebeu, tem todo um vocabuláriozinho aqui, né, tem 7 palavras que vai ajudar vocês a entender mais o texto. Ok? Então, à medida que se for lendo, vai olhando lá. E Açaí, quando viu uma gaiola pendurada na porta, tão velha como o resto. Para meu aspecto da deslocação geral, faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia, dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho dava àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio, que ali foi parar íntegro e aquele como dantes. Logo que eu olhei para ele, entrou a saltar mais baixo e acima, e o puleiro em puleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava com raio de sol. Não atribuiu essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica, em verdade. Ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do canário e murmurei baixinho palavras azedume. Gente, o que foi que aconteceu basicamente, né? Este homem entrou em uma loja, basicamente porque, né, a gente pode ver aqui que ele entrou na loja basicamente assim, como se fosse tipo um sobressalto. Né? E ele já estava dentro da loja, ele encontrou um homem, né, que é o dono da loja, ele descreve até mesmo o homem, só que lá dentro ele encontra uma gaiola que tem um canário. E como a gente já viu lá no início, este homem, né, que a gente não sabe qual é o nome dele, basicamente, né? Porque aqui, ó, o homem dado às ações de ornitologia por nome Macedo, né? Então ele é conhecido como Macedo, pode ser um sobrenome, alguma coisa do tipo, certo? Então ele vai encontrar esse canário, ok? Quem seria o dono execrável desse bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis, né? Então ele está perguntando aí, quem foi esse doido, né, que deixou esse pobre desse animal nessa gaiola por alguns pares de níqueis e algumas moedas, certo? O que ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu a graça a algum pequeno e que o vendeu para ir jogar numa quiniela. E o canário, quedando-se em cima do puleiro, trilhou isto: quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente, vai te curar, amigo. Como interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi a miséria e a austeridade que te trouxe a este cemitério com um raio de sol? Gente, percebam que ele vai começar a narrar, né, a fala aqui justamente com o canário. A gente viu que no texto, no conto, né, até os seres que não têm vida passam a ter vida. Né? Então aqui no texto ele está basicamente falando com o canário, se vocês perceberem, né? Então ele vai seguir todo o diálogo, certo? Vamos seguir um pouco mais para a gente começar a nossa correção. Paguei-lhe o preço, mandei comprar gaiola vasta, circular de madeira e arame pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, onde o passarinho podia ver o jardim, repuxo e um pouco do céu azul. Então vocês vejam que aqui embaixo, né, a gente tem o parêntese com a reticência. Então isso aqui vai querer dizer o quê? Que o texto continua. Pelo finalzinho aqui do texto, certo? A gente percebe que o homem acabou levando o canário para casa, certo? Mas vocês com certeza leram todo o texto, então vocês sabem mais detalhes da história.
Agora a gente vai passar a corrigir a atividade, só que depois a gente vai voltar muitas vezes ao texto, principalmente por causa dessas reticências, que já eu vou dizer o porquê que elas foram utilizadas, certo? Então vamos aqui. As atividades. Primeira questão, qual é o conflito gerador do conto? Né? Então, gente, o que foi que aconteceu dentro desse conto que vai gerar esse conflito? Então, vamos lá. Um homem vê um pequeno e alegre pássaro preso em uma gaiola, isso aqui a gente viu lá no início do texto, em uma triste e sem vida loja de artigos usados. Porém, o pássaro, ao ser questionado sobre sua sofrida condição, revela não saber sobre a vida fora da gaiola, pois considera-se um pássaro sortudo. Né? Então, nós sabemos aí que nós temos o quê? Nós temos que esse diálogo com o pássaro, né? E o pássaro vai falar muito da vida dele, principalmente porque ele sempre esteve preso em gaiola. Então, ele revela não saber com essa vida fora da gaiola, ok? A segunda questão, em que espaço se passa o trecho da história? Então, a gente já viu desde o início, né? Ela vai acontecer em uma loja de artigos usados. Como já foi dito até mesmo no texto, né, na narração, lá no início tem até a descrição do dono da loja. Né? Então, era uma loja de artigos usados e lá este homem, no caso chamado de Macedo, ele vai encontrar essa gaiola com o canário. Né? Aí vamos aqui, terceira questão. No primeiro parágrafo, o narrador define os fatos que serão narrados como extraordinários. Por que ele disse isso? Né? Então, qual o fato, né, que ele vai colocar como extraordinário, certo? Como a gente viu aqui no início, eu vou voltar ao texto para vocês terem um hábito. Ó, o homem dado a estudos de ornitologia por nome de Macedo referir-se a alguns um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Gente, que fato foi esse, hein? Basicamente, a gente vai ver que Macedo, ao longo, principalmente nessa parte do texto, ele está conversando com quem? Com o canário. E nós sabemos que os seres humanos não conseguem falar com os animais, mas neste conto, ele está falando com um pássaro. Por isso que é um fato extraordinário, certo? Então, vamos à nossa questão. No primeiro parágrafo, o narrador define os fatos que serão narrados como extraordinários. Por que ele disse isso? Porque no conto, um ornitólogo consegue conversar com o canário, que ele apresenta o modo como vê o mundo. Ou então vocês podem botar, porque no conto um homem chamado Macedo consegue conversar com um canário. Certo? E este canário apresenta o modo como ele vê o mundo. Então, lá no diálogo, o próprio pássaro vai dizer como é que ele considera e como é que ele vê o mundo. Certo? Então, vamos lá para a quarta questão. Como os objetos da loja eram sem vida, a loja era como se fosse um cemitério. Isso aí realmente nós vimos até mesmo na nossa leitura. Né, porque era muita coisa velha e a única coisa que que tinha vida dentro da loja, justamente era o canário que estava na gaiola. Porque o narrador afirma que a gaiola onde se encontrava o passarinho deveria estar vazia, né? Porque a vizinha, feliz e saltitante, contrastava demais com aquele espaço e com aquela gaiola. Né? Então a resposta é justamente essa. Ou também vocês podem botar outra resposta. Por que o narrador afirma que a gaiola onde se encontrava o passarinho deveria estar vazia? Porque dentro da loja tudo era sem vida, né? Parecendo como se fosse um cemitério. Então a lógica seria eles encontrar uma gaiola sem nenhum pássaro. Mas o extraordinário vai acontecer, mais uma vez, o pássaro dentro da gaiola vai encontrar um pássaro, né? Então, dentro daquela loja sem vida, ele consegue encontrar algo alegre e saltitante, que no caso é o canário, certo? Seguindo aqui, quinta questão. Como o pássaro viu o dono da loja? Por que ele tinha essa visão? Então, lá na descrição, nós sabemos, né, principalmente no diálogo dele, ele vai falar um pouco do dono da loja, certo?
Então, vamos aqui rapidinho ao nosso texto para a gente encontrar aqui, ó, né? Basicamente, aqui ele vem falar. Olha, não sei que seja o sol nem cemitério. Se os canários que tem visto usam dos primeiros destes nomes, tanto melhor porque é bonito, mas estou que confundes. Perdão, mas tu não vistes para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono sempre foi aquele homem que está ali sentado, no caso, o dono da loja que estava lá dormindo, todo sujo, né? Aí o canário vai dizer, que dono? Esse homem aí que está é meu criado, dá-me água e comida todos os dias, como tal regularidade que eu, se devesse pagar os serviços. Não seria com pouco, mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Então, o que é que o canário vai dizer? Que o dono da loja, ele considera ele como seu criado, porque todo dia o dono da loja vai dar água e comida para ele. Né? Sem mesmo ele pedir, mas ele leva água e comida para ele. Então, para o canário, ele considera o dono da loja como seu criado. Né? Então, ó, pasmado das respostas, o narrador vai dizer, não sabia que mais admirasse a linguagem e suas ideias. Né? Então, vejam aí como é a forma que o pássaro está falando e considerando o dono da loja, certo? Então, vamos para a nossa questão, é basicamente nessa parte. Ó, como o pássaro viu o dono da loja e por que ele tinha essa visão? Para o pássaro, o dono da loja era seu servo, né? E o mundo não passava de uma loja de Belchior, onde ele era o seu senhor. O pássaro, na verdade, né, tinha essa visão porque não conhecia mais nada do mundo. A vida dele se limitava àquilo que o cercava. Né? Então, gente, para o pássaro, o dono da loja era um servo, né, e ele era seu servo, então ele tinha essa visão porque o pássaro não conhecia nada do mundo, ou seja, ele fazia tempos e tempos que ele não estava na natureza. Né? Então, ele considerava aquele mundo ali da gaiola e daquela loja como se fosse o seu mundo, certo? Sexta questão. O que a condição do pássaro, com base no trecho do conto lido, pode representar e considerarmos que esse conto pode ser uma representação da sociedade? Né? Então, gente, aqui a gente tem uma pergunta que ela é bem extralinguística. Né? Ele vai além do texto, certo? Que condição do pássaro, o que é a condição do pássaro? Nós sabemos que o pássaro vive preso numa gaiola dentro de uma loja de coisas antigas. Né? Então, com base no trecho do conto lido, pode representar-se, se considerarmos que esse conto pode ser uma representação da sociedade. Né? Então, que condição é essa? A condição do pássaro pode representar a ignorância. A restrição a que muitas pessoas podem estar condicionadas pela falta de conhecimento. Né? E ele pode representar também uma visão individual de cada pessoa tem do mundo, onde vive, baseado nas experiências individuais. Justamente isso, gente. O pássaro considerava o dono da loja como servo, porque o único local que o pássaro conhecia era a gaiola dentro da loja. Então, para ele, o dono da loja era seu servo. É diferentemente que uma pessoa que vive em outros locais, né? Então, cada pessoa tem a sua visão de mundo dentro da realidade onde ela pode viver. Por exemplo, para ficar mais claro para vocês, uma pessoa que mora na área rural, ele tem o seu conhecimento de mundo, né, mais voltado para a natureza e tudo mais. Diferentemente das pessoas que moram na cidade, que têm mais contato com a tecnologia, né, se a gente for prestar atenção, até mesmo a linguagem é diferente. A gente fala muitas palavras em inglês, outras palavras estrangeiras. A gente sabe mexer no celular, no notebook, tem internet, né? Tem outras coisas, tem um carro. Diferentemente da pessoa da zona rural, que não tem tanto contato assim com a tecnologia. Então, a visão de mundo para cada uma dessas pessoas é diferente. Então, a mesma coisa está aqui. Né? A condição do pássaro vai representar, de certa forma, a ignorância ou a visão individual de cada pessoa.
Então, gente, com base nessas questões, né, que foi a nossa atividade, ok? Nós iremos agora ver a nossa proposta de produção. Então, hoje nós iremos estudar um pouquinho mais aqui, porque hoje a gente vai ter texto, né, para a gente poder escrever. Já vimos o gênero conto, já sabemos como ele é escrito, fizemos a leitura de um conto e agora a gente vai produzir um conto, certo? Então, antes da gente iniciar, eu quero dizer que esse texto vocês vão fazer no caderno de vocês e não precisa enviar. Este texto vai ficar lá no caderno, para quando a gente tiver um retorno de nossas aulas, o tio vai dar o visto no caderno. Então, essa atividade não precisa ser enviada. Vocês vão fazer, escrever ela no caderno, certo? Lembrar a caneta azul ou a caneta preta lá no seu caderno, ok? Faz um cabeçalho bem bonito, né? Coloca lá o nome da disciplina, seu nome, a série, a página, para a gente poder fazer a correção mais lá na frente. Mas vamos ver o que é pedido. Proposta de produção. Como você percebeu, o conto de Machado de Assis não acabou. Gente, por que o tio está mostrando isso? Olha aqui. Quando a gente estava lendo, o tio disse o seguinte. Gente, aqui tem 2 pontos. Aqui vocês têm justamente isso aqui, ó. O parênteses com a reticências. Isso está querendo dizer o quê? Que o texto continua. Então, teve um corte nesse momento aqui no texto, certo? Por uma ocasião, que é justamente o quê? Vocês vão ver agora na proposta que o texto não terminou, certo? Então, vamos ver qual é a ideia para esse texto estar cortado. Certo? Então vamos lá, porque vem a ideia na proposta de produção. Olha aqui o que ele pede. Sua tarefa é continuar a história, revelando como terminou a história do canário e do ornitólogo. Para isso, você deve criar pelo menos mais um diálogo entre os dois, de forma que o pássaro apresente uma visão diferente sobre o que é o mundo. Então, gente, a ideia está aqui. Vocês vão continuar a história do jeito de vocês, mas lembrar quem são os personagens? O canário, né? E o Macedo. Só que agora vocês vão ter que fazer mais um diálogo entre eles, lembrar da pontuação, né? Que o tio já explicou como é que faz, como é que os personagens vão falar. Uso 2 pontos e o travessão. Certo? Então, vocês vão criar um diálogo a mais, certo? Para dar o fim a essa história, ó. Percebam aqui, ó, tudo que é de fala, eles têm, no caso aqui, né, 2 pontos e o travessão, né? Então, dessa forma, vocês também vão fazer no texto de vocês. Preste atenção para cada fala tem exatamente um parágrafo, certo? Então, preste atenção o que é que vocês vão colocar na fala dos personagens. Quem são os personagens? Mais uma vez, o canário e o homem chamado Macedo, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa proposta para ver o que é que ele pede mais, certo? Preste atenção que o pássaro vai ter que ter uma visão diferente do que é o mundo. Ao redigir o texto, né, fique atento aos itens a seguir, que o texto apresenta uma sequência coerente para o conto, revelando o que aconteceu entre o personagem Macedo e o canarinho. Né? Então, o foco narrativo, gente, o personagem Macedo conta os fatos em primeira pessoa. Então, é o Macedo que vai terminar contando a história aí para vocês, dizendo como foi esse papo lá com o canário. Certo? O texto revela como o canário passou a ver o mundo depois de sair daquela loja. Nós vimos que no finalzinho do texto, né, o Macedo acabou levando o canário para casa. Então, como é essa nova visão de mundo, né, nessa nova realidade? Ao menos um diálogo entre os dois personagens. Vejam, a proposta pede o diálogo. Linguagem está adequada à norma padrão, ou seja,
vocês têm que escrever o texto conforme as regras do português, certo? Então, ao terminar, né, dentro de toda a estrutura, vocês vão deixar lá no caderno de vocês, que o tio vai pegar e dar o visto em sala quando a gente retornar, ok? Então, preste atenção ao que está sendo pedido, nada tão complicado, certo? Então, vai ficar essa produção de texto para vocês, ok? Para casa, certo? Então, fiquem atentos. Então, sexto ano, esta foi a nossa aula de hoje. Nós fizemos a correção da atividade e foi passado para vocês esta proposta, certo? Então, que vocês podem retornar o texto, fazer uma nova leitura, né, para ver como foi que se deu o desenvolvimento da história, para que vocês possam criar a de vocês, certo? Então, capricha no texto e até a nossa próxima aula.